exemplo, um dia eu tava vindo embora de uma festa, eu e mais 2 amigos a pé, numa rua escura, e passou um cara e puxou um revólver e falou, não quero ouvir nenhum pio. A gente vinha conversando na rua alto, eu falei pra eles dois, corre que eu vou gritar pio. E aí a gente corre. E eles falaram, Diego, por favor, não faz isso. E eu falei, 10, 9, 8, 7. E eu falei pio e saí correndo. Tipo assim, a minha sensação no momento, naquele momento, a sensação que eu tive da minha amizade com eles era de adrenalina, era de querer rir, era de querer correr, era do perigo de tomar um tiro. Pros outros dois, um deles eu sei que a sensação foi de terror total. E o outro ficou meio que no meio termo. Depois ele riu pra caramba, mas na hora ele sentiu adrenalina e medo. O outro só sentiu horror. Então assim, não dá pra dizer que nós três sentimos a mesma coisa. Não dá. Então quando a pessoa vem com esse papo, nós éramos amigos, vocês não têm que abraçar essa ideia. Isso é assunto deles. Aqui não pegamos os ojos. As pessoas pediram para eu comentar sobre cancelamento de abelha. Eu já falei que eu não gosto de comentar sobre cancelamento nenhum. Eu acho que a pessoa, quando está sendo atacada com algum tipo de cancelamento, se for algo bem fútil, como é o caso do momento, a pessoa deveria ficar calada e ensinar para esse povo que eles não vão viver de hype. Porque tem canal aí, cara, que todo tipo de coisinha está se metendo no meio. A maioria desses canais de opinião, 98% deles, cara, ficam implorando pra alguém tomar um exposed pra eles poderem comentar. Eles ficam rezando pra alguém se fuder para eles poderem comentar. São abutres. Então, assim, pelo que eu entendi disso tudo, o assunto de hoje é amizade. Não vem pensando que eu vou fazer fofoquinha sobre a abelha, não. Nem sabia quem era a abelha, tá? Fiquei sabendo que é um canal que tem 2 milhões, alguma coisa assim. Fui pesquisar pra entender o que estava acontecendo e cheguei à conclusão que o cara não tem nada de errado na situação. Ele simplesmente se afastou de algumas pessoas. E quem é a população para querer cobrar do cara de quem ele deve ou não deve se afastar? Ou como se ele tivesse que dar satisfação para os outros de por que ele se afastou. Não faz sentido, cara. Se você faz vídeo para debater sobre isso, tu é alma cebosa, da pior qualidade. O cara tem os motivos dele. Se ele quer expor ou não, problema dele, velho. Ninguém tem que fazer pressão na cabeça de ninguém. São assuntos pessoais. E pelo andar da carruagem, pelo que eu vi, uma garota soltou um vídeo aí dizendo que era amiga dele e tudo. Pelo que eu vi, ele fez muito bem se afastar. Porque como é que uma pessoa tava 2 anos sem postar vídeo, e aí quando o cara começa a ser atacado, ela vai e se pronuncia. Por isso que o cara se afastou, né? Bora combinar. Você ficar implorando pela amizade de alguém é algo muito humilhante, cara. Mas tem um fulano lá que ele precisa ser amigo do abelha. O cara não quer, o cara se afastou e com certeza tem um motivo pra isso. Ele é obrigado a dizer pra população youtubística por que ele fez isso? Não, ele não deve satisfação da vida pessoal dele pra ninguém, desde que ele não tenha afetado a vida de outras pessoas, afetado de forma grave, não com coisinha de fuxico e tititi de canal de opinião de YouTube. Vocês estão precisando abrir os olhos de vocês, cara. Então assim, o cara tá querendo ser amigo dele e fica lá provocando, fazendo vídeo. A melhor coisa que esse tal de abelha tinha que fazer era realmente isso, o silêncio, cara. Se o cara te ferrou de alguma forma, se o cara tentou pisar no seu pé de alguma forma, o silêncio e a evolução e a melhoria é a melhor resposta para esse tipo de gente. Eu não sei o motivo, também não quero saber, eu acho que se ele soltar o motivo só vai dar mais hype ainda para esse monte de urubu, um monte de abutre, um monte de hiena ficar fazendo algazarra em cima do assunto para farmar views e dinheiro. Diego, mas você não tá fazendo isso agora? Cara, meu canal nem monetizado não é. E o assunto que eu vou abordar aqui, tô usando o contexto da abelha, mas eu vou abordar o tema amizade, beleza? Eu não vou ficar focando em coisinha de abelha, não. Vou dar algumas alfinetadas aqui, mas o foco não vai ser esse, não. Então, como eu tava falando, você implorar a amizade de alguém é humilhante, cara. Se a pessoa quer se distanciar, se ela não quer mais amizade, e você fica implorando, eu já passei por isso. Não no sentido de implorar amizade, porque eu gosto das coisas explicadas. Olha, não quero mais aproximação, por isso. Beleza, eu vou te entender. Agora, se você fica fazendo joguinhos, dando a entender que eu fiz algo que te prejudicou e você não me conta o que é este algo, realmente eu vou ficar ansioso, eu vou querer saber. Vou esperar passar 6 meses, vou entrar em contato. Você lembra o que aconteceu? E aí, o que rolou? Você pode me dizer agora? Não. Eu sempre vou esperar um tempo. Só que chega uma hora também que cansa. Não, também agora sou eu que não quero mais saber o que foi que eu fiz. Tá? Você não é uma pessoa transparente, você não é uma pessoa honesta. Você não me fala o que eu fiz, que te magoou tanto, que te irritou tanto. Então assim, cansei também, foda-se. Não vou mais atrás.
Porque assim, as pessoas vivem em níveis de intensidade diferentes. Ah, nós éramos amigos. Cara, amigo de infância é uma coisa. A amizade de adolescência é outra coisa. E a amizade na fase adulta é outra coisa. As intensidades são diferentes. Quando você é criança, você chama todo mundo de amigo. O cara brincou de carrinho com você uma semana, ele virou teu amigo. Na adolescência, você fica um pouco mais seletivo. Na fase adulta, pode ser que sim, pode ser que não. Tem gente que não evolui tanto assim. Tem gente que tem a facilidade de chamar todo mundo de amigo. Eu, pra considerar alguém meu amigo, demoro. E aí a pessoa vem, porque eu era amigo do Abelha e não sei o que. Não, cara, era amizade de pré-adolescência, sacou? O cara mudou. Dê a ele o direito de crescer e mudar. Você não conheceu o cara na fase adulta. Porque tem gente que vem com essa desculpa. E todo mês a pessoa muda. Eu estou evoluindo. Não. Isso aí a pessoa tá sendo canalha. Agora, você conheceu o cara na pré-adolescência. Na adolescência, ele tem todo o direito de achar que deve se afastar de certas pessoas ou não. E pelo que a pessoa fez, eu vou até ler aqui o que o Abelha escreveu pra garota. Mas, se você me conhecesse tanto mesmo, você não censuraria meu rosto com medo de tomar strike. Eu nunca faria isso contigo. Sabendo a criadora que você é e sabendo o potencial que você tem, independente de você ter desistido do YouTube ou não. Então, cara, sinto muito em te dizer, mas parece que ela não desistiu, né? Ela esperou você se foder aí com um cancelamento e reviveu o canal dela e tá usando o teu nome como hype pra voltar ativa. Então, assim, se você se afastou dessa pessoa que tá fazendo isso, eu entendo completamente. A gente nunca foi esse trio que você dá a entender, Mar. Pois é, então aqui já mostra que ela tá usando hype de novo. Você sabe disso, cada um tinha seu canal, tanto que você e o Guilherme viralizaram na época antes de mim. Você primeiro, o Guime depois. Só em 2000 eu fui crescer e a gente nunca falou em levantar ninguém. Eu fui pesquisando o canal dela e ela falou o seguinte, quando um crescer, um puxa o outro. Cara, o carisma que uma pessoa apresenta não é o mesmo carisma que você apresenta. Então, assim, não é porque o cara estourou que ele vai dar conta de te puxar junto. Às vezes dá certo, na maioria das vezes não. Tanto é que às vezes a pessoa até vem junto no hype, mas depois cai. Quer que eu te dê um exemplo disso? A casa do Educoff lá, a mansão Breakman. Tem gente que quando tava lá dentro da Breakman era hypado. Hypado muitas vezes quando saía de lá de dentro, morria, mano. Ganhava 10 mil views. Um cara com um canal de 5 milhões ganhando 10 mil views. Cada um fazia o seu. Não tem essa de mente por trás do Abelha, porque o canal de vocês era maior que o meu. Óbvio que a gente rocava ideias, trocava, eu acho que ele quis dizer, trocava. Mas era muito mútuo. E eu só não entendo porque você tá fazendo isso. Se é pelas thumbs ou pela divulgação, porque você nunca falou nada. Mas pelo menos, diferente do Guime, você não contou mentiras atrás de mentiras. Ou seja, o cara aqui já deixou claro que ele se afastou porque rolou alguma coisa. Tem um rancor aí. Eu te conheci antes dele. Vazar que nós trocava nude pra dar a entender que eu te abandonei é muito vacilo. Exatamente. Assim, a pessoa coloca isso como se trocar nudes fosse contrato. E você vai entender bem por que eu tô usando nude e contrato na mesma frase, porque eu vou citar Shakespeare aqui no final do vídeo. A gente se afastou normalmente. E se seu ponto é que eu me afastei por causa da minha ex, me desculpe. Então, se o cara ainda tinha uma namorada, ele tá no direito. Se a namorada não foi com a cara da garota que já trocou nude com ele, imagina que você tem seu namorado ou sua namorada e ela trocava nude com uma pessoa. Você começou a namorar esta pessoa, automaticamente você vai dizer, a putaria que você tinha com aquela pessoa ali vai acabar. Então assim, depois a pessoa se pergunta, por que o cara se afastou de mim? Pô, tu tá dizendo até que o cara trocou nude contigo. Nada a ver, cara, soltar essa informação, sabe, pra se vitimizar. Tinha 2 anos que você não postava no seu canal, o cara foi atacado e aí tu ressurge das cinzas pra falar mal do cara, pra atacar o cara. E depois tu pergunta por que o cara se afastou? Tu acha que ele não percebeu que tu tava se transformando nisso? Eu tenho uma amiga que ela falava assim, Diego, eu não brigo com ninguém, cara. Eu não termino amizade com ninguém. Quando a pessoa começa a ficar pau no cu, quando ela começa a demonstrar coisas que eu vou percebendo que ela é uma má pessoa, eu simplesmente me afasto. Eu não termino a amizade, eu só me afasto. Alta fidelidade, garantia, bye bye, bom. Você está no puro aberto. Não faça movimentos bruscos. E essa visão de amizade, cara, o brasileiro tem muito disso, inclusive sofre muito no exterior, porque acabam acostumando mal os gringos. Eu tava vendo o relato de um cara que foi morar na Itália, e como o brasileiro é o povinho do samba, o povinho da bagunça, ele ensinou o italiano a frequentar a casa dele, sempre que tava tendo farrinha. E aí, quando ele começou a querer algo mais particular entre ele e a esposa dele, o italiano sempre batia na porta com uma garrafinha de vinho. Vim brincar aqui também. O brasileiro não sabe direito o que é amizade, cara. Usa o contexto da amizade pra tudo. Conhecer o cara hoje, é meu amigo. Conhecer um cara há um mês, é meu amigo. Pra mim, que tenho TDAH
e sou uma pessoa intensa, eu posso proporcionar sensações nas pessoas que elas vão pensar assim, caralho, o Diego é muito meu amigo. Mas eu sou intenso mesmo, cara. Tem amigos que descrevem a minha amizade de formas diferentes e a gente viveu a mesma coisa. Por exemplo, um dia eu tava vindo embora de uma festa, eu e mais 2 amigos a pé, numa rua escura, e passou um cara e puxou um revólver e falou, não quero ouvir nenhum pio. A gente vinha conversando na rua alto, falei pra eles dois, corre que eu vou gritar pio. E aí a gente corre. E eles falaram, Diego, por favor, não faz isso. E eu falei, 10, 9, 8, 7. E eu falei pio e saí correndo. Tipo assim, a minha sensação naquele momento, a sensação que eu tive da minha amizade com eles era de adrenalina, era de querer rir, era de querer correr, era do perigo de tomar um tiro. Pros outros dois, um deles eu sei que a sensação foi de terror total, e o outro ficou meio que no meio termo. Depois ele riu pra caramba, mas na hora ele sentiu adrenalina e medo. O outro só sentiu horror. Então assim, não dá pra dizer que nós 3 sentimos a mesma coisa. Não dá. Então quando a pessoa vem com esse papo, nós éramos amigos, vocês não têm que abraçar essa ideia. Isso é assunto deles. E a garota já provou que o cara tem bons motivos pra se afastar dela. Muita gente tá lá comentando, o abelha é isso, o abelha é aquilo. Não. Pelo que eu vi, ela deu vários motivos ali. Só dela citar nude, só dela falar que era uma amizade forte, não sei o quê, e mesmo que fosse o cara tem direito de se afastar, só me faz acreditar que o certo nessa história é o cara. Isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver com um canal de opinião que quer hype pra ficar falando desse assunto. Vocês deveriam tomar muita vergonha na cara e parar de ficar rezando pra alguém se ferrar pra vocês poderem comentar. Vocês são abutres, vocês me dão nojo. Mas já que estão usando o tema afeição e amizade, eu vou finalizar lendo um texto de Shakespeare. E vocês vão entender por que eu falei que nudes não são contratos. Eu fiz um trocadilho com a frase do Shakespeare. Eu não vou ler todo não, eu vou ler só a parte que eu mais gosto. Falou. Depois de um tempo, você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança, e começa a aprender que beijos não são contratos, e presentes não são promessas, e começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e olhos adiante com a graça de um adulto, e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo, e aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam, e aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pro resto da vida.